No último sábado, o Tottenham perdeu para o Chelsea por 1-0 e uma cena chamou bastante atenção da torcida, pois logo após o apito final, os jogadores Spence e Van de Ven simplesmente ignoraram o técnico Thomas Frank na saída do gramado. Em coletiva, o técnico foi questionado sobre a atitude e respondeu o seguinte: "Entendo porque vocês fazem essa pergunta, mas eu diria que é um problema menor. Van de Ven e Spence estão fazendo todo o possível. Nós estamos frustrados, fazemos as coisas de uma forma diferente, não creio que seja um problema." Essa atitude obviamente dividiu as opiniões nas redes sociais, com muita gente achando uma falta de respeito por parte da dupla em relação ao técnico Thomas Frank, mas também teve gente aí que não viu nada demais, como por exemplo o lendário Alan Shearer, que falou aí que os jogadores estavam muito frustrados com a derrota e por isso que resolveram sair rápido do gramado e acabaram até ignorando o técnico Thomas Frank, principalmente, né, o Van de Ven, porque ele tinha errado ali no gol do João Pedro. E agora eu quero saber a tua opinião. Foi uma falta de respeito da dupla do Tottenham em relação ao técnico ou não? Não teve nada demais. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muita coisa interessante. Bora ver o que aconteceu ontem nos jogos aqui do Brasil. Também vou te falar sobre os principais jogos lá no futebol europeu. Alan e Ryan na mira da Europa. Bora contar sobre Harry Kane no Barcelona e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, Internacional e Atlético Mineiro ficaram no empate sem gols lá no Beira-Rio. Detalhe que o Galo jogou com um a menos desde os 15 minutos da primeira etapa, já que Vitor Hugo foi expulso. Corinthians segue sonhando com uma vaga na Libertadores e ontem conseguiu engatar a terceira vitória seguida ao meter 2-0 no Grêmio lá na Neoquímica Arena. Gustavo Henrique e Memphis Depay marcaram os gols. William José marcou 2 vezes e comandou a vitória do Bahia em cima do Red Bull Bragantino de virada por 2-1 lá na Arena Fonte Nova. Com gols de Galeano e Pedro Raul, o Ceará venceu por 2-0 o Fluminense e assim conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento. Sob os olhares de Carlo Ancelotti, que estava lá em São Januário, o São Paulo venceu o Vasco por 2-0 com gols de Lucas Moura e Luiz Gustavo. Assim impediu que o clube carioca chegasse a 5 vitórias seguidas. Abel Ferreira preservou vários titulares e mesmo assim o Palmeiras saiu vitorioso contra o Juventude, metendo um 2-0 com gols de Bruno Rodrigues e Felipe Anderson. Destaque para o goleiro Carlos Miguel, que fez várias boas defesas. Após 31 rodadas, o Palmeiras lidera com 65 pontos, Flamengo tem 64, Cruzeiro 60, Mirassol 56, Bahia 52 e Botafogo completa o G6 com 48. Na zona de rebaixamento temos Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport. Caio Jorge é o artilheiro com 17 gols, seguido por Arrascaeta com 16 e Veguete com 14. Alan foi um dos jogadores mais falados na semana passada por conta da sua baita atuação contra a LDU pela semifinal da Libertadores. E não é segredo que ele já atrai interesse do exterior. A ESPN informou que o Zenit da Rússia e o Neon da Arábia miram a contratação do jovem, sinalizando com uma oferta de 15 milhões de euros fixos e mais 5 milhões em bônus. Porém, o Palmeiras avisou que isso daí não chega nem perto do valor desejado e evitou abrir conversa. A publicação fala que o Alviverde acredita que se Alan continuar nessa pegada, ele poderá ser vendido acima dos 30 milhões de euros. E a venda só é cogitada caso chegue uma oferta irrecusável em janeiro. O Brighton lá da Inglaterra é outro clube que também está interessado no Alan e vai seguir observando o meia de apenas 21 anos até o fim da temporada para ver se em janeiro apresenta uma oferta. Vamos ver o que é que vai acontecer, tá? Mas desses 3 times interessados, com certeza, né, se o Alan decidir sair e se arriscar no futebol aí do exterior, né, eu acho que o Brighton seria a melhor opção. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moralzinha. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós.
Outro jovem brasileiro que também vem chamando a atenção do futebol europeu é Ryan do Vasco, e o clube já prepara uma renovação pelos próximos 5 anos, com salário próximo a R$ 1 milhão mensais. Isso foi informado pelo jornalista Lucas Pedrosa, que completou dizendo que o Vasco visa o desenvolvimento do atacante para evitar que ele vá para a Europa e acabe voltando cedo para o Brasil, como já aconteceu com outros jovens. Fora isso, o clube também projeta que ele seja convocado por Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, o que com certeza iria valorizar ainda mais o seu passe. Ryan já foi sondado por clubes como Chelsea, Arsenal, Tottenham e Porto. A ESPN completou falando aí que o Vasco só cogita negociá-lo na próxima janela, caso aconteça uma proposta irrecusável, né? Mesmo o caso aí do Palmeiras com o Alan. E seria uma proposta acima dos 30 milhões de euros. Vamos ver o que é que vai acontecer, tá bom? Eu contei pra vocês no comecinho do vídeo que o Carlo Ancelotti ontem estava em São Januário para observar aí os jogadores, né? Na partida entre Vasco e São Paulo. Segundo informação do Lucas Pedrosa, ele foi lá para observar 4 atletas do Vasco: o goleiro Léo Jardim, o lateral direito Paulo Henrique, o meio-campista Felipe Coutinho e também o jovem Ryan. Vamos ver aí qual que vai aparecer na convocatória dessa próxima data FIFA que acontece em novembro. Com certeza o Paulo Henrique deve ser mais uma vez convocado, afinal ele jogou bem, né, nessa última data FIFA, e vamos ver se vai ter alguma novidade, né, Coutinho, ou então Léo Jardim, ou então o próprio Ryan. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ontem, pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona meteu um 3-1 no Elche, com gols de Lamine Yamal, Ferran Torres e Marcus Rashford. Real Betis venceu o Mallorca por 3-0. Antony brilhou bastante, marcando 2 gols, e o outro gol foi de Ezausoli. Após 11 rodadas, Real Madrid lidera com 30 pontos. Barcelona tem 25, Villarreal 23 e Atlético de Madrid completa o G4 com 22. Mbappé é o artilheiro com 13 gols, seguido por Julian Álvares com 7. Pela Premier League, o Manchester City venceu por 3-1 Bournemouth, com direito a 2 gols de Haaland, com assistências de Cherki, e o outro gol foi marcado por O'Reilly. Inclusive, vale a pena destacar que Haaland está apenas a 2 gols de chegar à incrível marca de 100 gols na Premier League. West Ham venceu por 3-1 Newcastle, com gols de Paquetá, Botman e Soucek. Arsenal lidera com 25 pontos após 10 rodadas. Manchester City tem 19, Liverpool e Bournemouth completam o G4 com 18 pontos. Haaland é o artilheiro com 13 gols, seguido por Semenyo, Welbeck, Igor Thiago e Mateta com 6 gols cada. Lá na Itália, o Milan segue em busca da liderança, já que ontem venceu a Roma por 1-0 com gol de Pavlovic. Inter Milão também busca a ponta da tabela, já que venceu o Verona por 2-1, com gols de Zielinski e Martin Fresi contra. Após 10 rodadas, Napoli lidera com 22 pontos. Inter, Milan e Roma completam o G4 com apenas 1 ponto a menos. Çalhanoğlu e Orsolini são os artilheiros com 5 gols cada. Ontem o Porto venceu o Braga por 2-1, com gols de Rodrigo Moura e Borja Sainz. Após 10 rodadas, os Dragões lideram com 28 pontos. Sporting tem 25, Benfica 24 e Gil Vicente tem 19. Pavlidis é o artilheiro com 8 gols, seguido por Schettini, Luis Soares, Pablo e Pedro Gonçalves com 7 gols cada. Harry Kane é o mais novo nome na pauta do Barcelona para o lugar de Lewandowski, e eu tenho que falar que o inglês agrada a grande parte da torcida catalã, que acredita que ele seria uma máquina de gols no campeonato espanhol. O jornal Sport informou que Kane está disposto a jogar no Barcelona em 2026, e a sua cláusula rescisória de 65 milhões de euros é algo que ajudaria bastante na negociação. Ele também não descarta uma possível renovação com o Bayern de Munique, porém a publicação fala que neste momento não há conversa nenhuma para estender o vínculo e vai até junho de 2027. E o Bayern já admite sondar no mercado jogadores visando o futuro, afinal Kane tem 32 anos. Para quem não sabe, o inglês ganha um salário de 25 milhões de euros por temporada e ele deseja manter esse valor caso assine com o Barcelona ou um outro clube. Tottenham, Manchester United e times da Arábia também visam aí a contratação do Harry Kane, pois essa cláusula de 65 milhões de euros é algo que chama bastante atenção, né? Já que no mercado tão inflacionado de hoje em dia, não seria um valor tão alto para um jogador que entrega tanto em campo, né? O Harry Kane marca gol adoidado
Isso daí não é segredo pra ninguém. Na tua opinião, o Harry Kane seria uma boa lá pro Barcelona, ou vocês preferiam que eles contratassem, né, o Julian Álvares, que é um outro sonho do Juan Laporta? Porém, o Álvares com certeza custaria muito mais caro que o Harry Kane, possivelmente mais do que o dobro do valor do inglês. Quero saber a tua opinião, comenta aí, tá bom? Esse foi o vídeo desta segunda-feira, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.